Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, e esse é mais um Guia de Bíblias 2020. Eu fiz o Guia de Bíblias 2018 e agora a gente vai dar uma atualizada aqui, entender quais traduções nós temos, as diferenças das traduções e quais usar, quando usar, enfim. Eu quero falar tudo sobre as traduções que nós temos hoje no Brasil e mostrar aqui algumas diferenças para vocês, beleza? Antes de passar para o vídeo, quero convidar vocês a conhecer o canal. Aqui na descrição tem todas as informações do nosso canal. Eu não vou poder falar muito hoje sobre isso porque o tema é meio grande e a gente precisa passar por todos os pontos dele, tá bom? Então conheça o canal Palavras em Chamas, aqui na descrição. Comente aqui embaixo, tá? Que eu vou ler os comentários, eu leio e curto todos os comentários. Às vezes eu respondo quando tem que responder. Agora sim, né? Sem muito papo, bora para o nosso Guia de Bíblias 2020. Beleza, pessoal, vamos começar aqui. Antes de passar, o Guia de Bíblias precisa de um texto, né, que é um texto para a gente comparar entre as versões. E para comparar uma versão com a outra, eu preciso explicar o texto para vocês. Então, esses primeiros minutos, eu vou explicar o que é teologia bíblica e vou explicar o que Paulo, que é o autor do texto que nós vamos usar em todas as Bíblias, pensa em outros livros a respeito do que ele fala lá. Nós vamos usar o texto de 1 Coríntios 1, versículo 18. Paulo fala sobre a nossa salvação e o Evangelho e a salvação, tá bom? É perdição também, né? Então eu preciso saber o que Paulo pensa sobre salvação em outros textos para a gente comparar com aquele lá, tá bom? Porque algumas traduções vão variar entre a teologia bíblica de Paulo. Então, para isso, eu vou ler para vocês Romanos 6. Nós vamos entender o que Paulo fala sobre a salvação e aí sim a gente vai estar pronto para entender direto os textos que eu vou usar, tá bom? Porque aí eu não preciso explicar em cada versão, beleza? Vamos lá então. Romanos 6, versículo 1. E esse aqui eu estou usando na NTLH, eu vou explicar o que é ela depois também. Ele diz o seguinte: portanto, o que vamos dizer? Ele disse antes aqui que nós somos salvos pela graça e não pela lei. Tá? E a lei nos alcança quando nós estamos em pecado. A lei não, a graça nos alcança quando estamos em pecado. É isso que ele fala aqui. Aí ele vai falar: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Ou seja, já que fomos alcançados pela graça enquanto éramos pecadores, vamos pecar mais para que a graça nos alcance mais. É isso que ele está se perguntando. Aí ele vai falar: é claro que não, né? Nós que já morremos para o pecado, né? Nós já morremos para o pecado. Então como podemos continuar vivendo nele? Só até aqui já dá para entender. Paulo está dizendo especificamente que o crente morreu para o pecado. Morrer para o pecado, nesse caso, é ser alcançado pela graça de Deus e ser salvo. Já ser salvo, tá bem? É uma certeza. Nós já morremos para o pecado. Paulo está dando uma garantia, uma certeza de que nós não vamos mais voltar ao primeiro estado porque morremos para o pecado. É isso que ele está dizendo. Então, na teologia paulina, a salvação é algo que já acontece no momento que nós cremos. No momento que a graça de Deus nos alcança, nós cremos em Jesus, somos salvos, beleza? Essa é a teologia bíblica sobre Paulo a respeito da salvação. Toda a Bíblia fala a mesma coisa sobre isso, tá, irmãos? Mas para não estender muito, vamos entender que até aqui foi isso que eu precisei passar para vocês. O texto que nós vamos ler para comparar é 1 Coríntios 1, versículo 18, tá? Essa Bíblia aqui não vai ser comparada com nenhuma outra, tá? Por quê? Essa aqui é a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. O que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje? Ela se denomina tradução, né? Ela fala nova tradução. Porém, ela não chega a ser uma tradução. Ela é uma paráfrase, né? É conhecida como uma paráfrase, mesmo que eles digam que não seja. Os textos de paráfrase são muito parecidos com a NTLH. E o que é uma paráfrase? Uma paráfrase é uma Bíblia com uma tradução mais simples. Mas para ficar mais simples, os autores precisam explicar os textos. E é isso que faz delas uma paráfrase. Uma tradução vai pegar o texto original e traduzir para o português. Isso é uma tradução. Uma paráfrase vai pegar o texto original, traduzir e explicar em português. Então, quando nós lemos um texto na paráfrase, ele tende a ser mais fácil. Deuteronômio 15,
isso aqui vai ser muito mais fácil de entender numa paráfrase do que numa outra Bíblia. O problema é que quando nós temos uma paráfrase, alguém pode tentar traduzir um texto e colocar a sua opinião na tradução. Esse é o problema de uma paráfrase. Dentre todas as paráfrases que nós temos, as mais conhecidas, a nova Bíblia Viva, NTLH, O Caminho, eu não lembro o nome da outra, A Mensagem, né? Dentre essas traduções, essas paráfrases, a NTLH mantém uma linguagem mais fiel aos melhores textos que nós vamos mostrar aqui. Por isso eu só deixei ela aparecer, porque as outras realmente distorcem um pouco. Elas explicam demais, mas aí quando explica demais, acaba colocando o que o autor quer passar. Isso não é bom. Isso a gente precisa evitar, beleza? Então, nesse caso, a nova tradução da linguagem de hoje, para muita gente que não sabe, ela não é uma tradução de fato, ela é uma paráfrase. Essa aqui é a NTLH O Caminho, tem umas coisinhas bonitinhas, mas o texto bíblico vai explicar os outros textos, tá? Ela é ótima para textos muito difíceis, como textos do Antigo Testamento ou textos de Apocalipse, ela vai ajudar muito a entender. Porém, a gente não pode ter ela como base principal, é só para compreender, tá bom? A NTLH é a paráfrase que eu uso, eu amo essa capinha pretinha aqui e por isso eu tenho ela, fiz questão de mostrar para vocês. A segunda categoria de bíblias que nós temos... Show! Vamos ver aqui o que ela diz a respeito da salvação. Eu esqueci desse detalhe. Bom, a NTLH é baseada nos textos críticos. Os textos críticos são pergaminhos que os estudiosos dizem ser os melhores pergaminhos. Porém, você lembra que eu disse a respeito da salvação em Paulo? Paulo fala, nós já morremos para o pecado? Outro texto de Paulo precisa afirmar a mesma coisa. Sabe, os outros precisam afirmar a mesma coisa, porque Paulo considerava que nós morremos por pecado, estamos salvos. O texto crítico apresenta esse pequeno detalhe. Em alguns textos ele vai ser, digamos que distorcido, levemente distorcido teologicamente. Tá? Então, nesse caso, a NTLH também erra, assim como as outras do texto crítico que eu vou mostrar daqui a pouco. Ela diz o seguinte em 1 Coríntios 1,18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz, vê que ela explicou o que é a mensagem da cruz? A mensagem da morte de Cristo na cruz, essa mensagem é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, aqui ela erra. Aqui ela erra porque nós não estamos sendo salvos, nós somos salvos. Paulo ele explicou em Romanos que nós já somos salvos. O Espírito Santo, assim como nós cremos, inspirou Paulo para escrever tanto Romanos quanto 1 Coríntios. Então seria pouco provável que o Espírito Santo errasse na sua inspiração. O mais provável é que esse texto esteja diferente mesmo e tenha sido mesmo assim considerado o mais bíblico. Mesmo que, biblicamente falando, ele distorce a mensagem do próprio Paulo. Nós não estamos sendo salvos, nós somos salvos. Paulo falou isso em Romanos também. Depois, em Efésios, ele vai falar que nós somos eleitos desde a fundação do mundo. Ou seja, Paulo não estava ensinando que nós estamos num processo de salvação. Nós estamos salvos. O processo é de santificação. Mas esse texto não fala sobre santificação. Tá bom? Então, nesse caso, essa Bíblia aqui contém esses pequenos erros teológicos. Então é preciso ler com calma e com muita paciência para você pegar o erro. Tá? Alguns erros são mais difíceis de entender do que esse, beleza? Então, mesmo assim, a NTLH ainda é a melhor Bíblia com texto, com tradução não, né? Como paráfrase, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora 3 tipos de textos diferentes baseados no mesmo pergaminho. Mesmo texto crítico. Vamos lá então, vamos entender quais Bíblias eu tenho aqui. Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia com a linguagem atual, uma atualização da ARA, Almeida Revista Atualizada, uma tradução atual, só que baseada no texto crítico. Almeida Século XXI, seria uma Bíblia que veio antes da Nova Almeida Atualizada. Ela é muito usada por pastores batistas, né? Eu já percebi que tem muito pastor batista que gosta dessa Século XXI. Nova versão transformadora, que é um texto também baseado no texto crítico, tecnicamente todos teriam a mesma base, texto crítico,
né? A gente vai abrir elas para ver se realmente é assim. Então, a NVT tem uma linguagem muito boa, né? Ela é muito clara na hora de explicar as coisas. A século XXI se aproxima muito da antiga Almeida, até porque é uma tradução antiga. Ela é do século XXI, mas é tipo do início do século XXI. E a nova Almeida atualizada, ela é a nova tradução da ARA, que também ficou boa, mas manteve aquele padrão Almeida, tá bom? O que tem de diferente nas três versões? Uma delas mantém a teologia bíblica a respeito da salvação em Paulo, lá em 1 Coríntios 1, versículo 18. A NVT vai falar que nós estamos sendo salvos. A século XXI vai falar que nós estamos sendo salvos. E apenas a nova Almeida atualizada respeitou a teologia bíblica e disse que nós somos salvos. Então eu nem preciso mostrar essas duas, porque a melhor versão é essa aqui. Então vou tirar elas aqui, né? Essa aqui é a melhor versão de texto crítico que nós temos no Brasil hoje. Eu vou abrir aqui para você ver o que eu estou falando. É claro que existem outros erros que todas elas vão ter. Erros do texto bíblico? Não. Erros da tradução. Tá? Mudanças na tradução. Texto bíblico a gente sabe que é a revelação especial de Deus. Mas quem traduz pode inferir nisso também. Agora, 1 Coríntios 1... aquelas bíblias que eu mostrei são baseadas nos mesmos pergaminhos, como eles dizem, né? Os melhores textos, os mais antigos textos. Porém, essa mensagem está diferente. Ela está dizendo o seguinte, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Uai, não era baseado nos mesmos textos? Então por que as outras erraram e essa não? Então existe sim melhores traduções, irmãos. Existem sim. Você pode ver aqui também, ó, em Romanos 1. Romanos 1 eu não lembro agora onde que é direito. Acho que é o versículo... aqui, ó, versículo 16. Romanos 1. Algumas pessoas falam, mas quando Paulo escreve Romanos é um tempo e 1 Coríntios é outro. Beleza, mas o Espírito Santo respeita isso de tempo agora? Ou ele revela do jeito certo desde o início? Agora, Romanos 1, versículo 16, Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A partir do momento que nós cremos, somos salvos. Essa é a teologia de Paulo, falei no início. Então aqui ele vai respeitar a mesma teologia. Por quê? Paulo ensinava assim. É isso que é importante, entende? Então nesse caso, a nova tradução, a nova Almeida atualizada, é o melhor texto crítico que nós temos, beleza? Se você quiser a melhor versão, por esse motivo, teologia bíblica, nova Almeida atualizada, beleza? Agora nós temos uma outra base de textos que se chama receptos, que são os textos que nós que estudamos a Bíblia muito, consideramos realmente os mais fiéis. Tá? E dentre esses textos receptos, nós temos duas Bíblias que se destacam muito, que é a Almeida Corrigida Fiel, famosa ACF, e a King James Fiel, ou a famosa BKJ, Bíblia King James Fiel, 1611. Essas duas Bíblias são baseadas nos mesmos pergaminhos, ou muito próximos, são de empresas totalmente diferentes, mas mantêm a mesma teologia bíblica. Isso é que faz com que elas sejam tão desejadas e tão indicadas. Tá bom? Então vocês vão perceber que essas duas Bíblias vão ter a mesma mensagem, em basicamente tudo. A diferença é que a King James é um pouco mais literal. Então alguns termos não foram traduzidos para a nossa cultura. Beleza? Então, por exemplo, ao invés de poder, em alguns textos, você vai achar chifre. E aqui você vai achar poder. Entendeu? Então essa é a diferença. Outras diferenças. A Bíblia King James manteve o padrão original de não ter subtítulos na versão principal. A BV Books preferiu lançar a sua Bíblia principal assim, mas investiu na Bíblia da mulher da forma que nós queríamos. Nós queríamos a Bíblia King James no mesmo padrão da Bíblia da mulher que eles lançaram. Por isso, a Bíblia King James, mesmo tendo uma ótima tradução, ela ainda ficou atrás da ACF. Deixa eu explicar para vocês uma diferença. A King James, mesmo tendo alguns textos literais, ela tem uma linguagem mais atual. É mais fácil entender o texto na King James do que na ACF. O problema são os recursos, que são muito poucos ou nenhum. Nós só temos textos, capítulos e versículos, e o título do livro. Isso
é meio que prejuízo em comparação com o que nós temos, né? Olha o que acontece quando eu abro a ACF RCM. Nós temos texto, título do livro, capítulo, textos, referências e títulos, subtítulos. Isso aqui ajuda na hora de estudar, sim. A gente sabe que não é uma regra, que no original não tinha, né? Isso não importa. O que importa é que isso aqui ajuda a gente a aprender a Bíblia. Compreendem, irmãos? Então, o que interessa nesse caso é que ajuda a gente a entender a Bíblia. Mesmo que às vezes um texto começa no 42 e vai terminar no 10. Não tem esse espaço aqui, mesmo que isso aconteça. Tá bom? Isso a gente percebe na leitura também do texto. Então, nesse caso, nós temos duas Bíblias do texto recebido, porém uma delas se destaca como a melhor. Isso mesmo, a ACF é a melhor Bíblia de texto recebido em 2020. O que é a ACF? Almeida Corrigida e Fiel. Agora, em relação à tradução, eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Em relação à tradução, eu vou deixar vocês pesquisarem um outro texto agora. A gente vai ter Salmo 139. Salmo 139, versículo 19. Compare nas outras traduções. Nessa tradução do texto recepto, nós temos o seguinte texto: certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Essa tradução é diferente das outras. As outras vão falar assim: ó Deus, como eu queria que o Senhor matasse os inimigos. Essa tradução vai falar: certamente tu os matarás. E na medida que você lê o texto, você percebe que não são os inimigos de Davi. Esses inimigos são um pouco diferentes, são inimigos de Deus. E a mensagem é: Deus realmente vai vencer os inimigos. Ele não é um desejo, não é uma possibilidade, é uma certeza. Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários. Esse padrão é o mesmo padrão da ACF, tá bom, irmãos? É a mesma tecnologia que nós temos de tradução. Só que a ACF ganha no sentido de ter mais organização dentro da Bíblia. Então, eu vou pegar aqui Salmo 139. E você vai entender. Vou guardar aqui a King James. A King James, nesse caso, ela é uma ótima Bíblia. Você pode ter em casa, tranquilo, e ler nela à vontade. A diferença é que essa aqui tem mais recursos, tá bom? Então vou guardar aqui a King James só para me mostrar para vocês a diferença. A diferença aqui da tradução. Vamos lá, Salmo 139. Salmo 139, versículo 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Então, mesma tradução. Agora, Devaí, como é que está 1 Coríntios 1,18, já que nós usamos ele como base? Vamos lá em 1 Coríntios 1,18 agora. Cadê minha lapiseira? Lembra que eu falei da teologia bíblica? Não se esqueça de teologia bíblica porque ela é fundamental. Tá bom? Eu mostrei para vocês dois textos de Paulo onde ele fala que nós somos salvos. Nós não estamos num processo, somos salvos. A Bíblia, com o texto recepto, vai dizer o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ela mantém a teologia bíblica de Paulo quanto à salvação. Se eu tivesse tempo, eu mostraria que o próprio Cristo garantiu isso aqui, mas nós temos tempo agora. Então eu vou indicar a vocês que estudem aqui no canal as bases da fé cristã, para vocês entenderem por que essa é a versão certa, tá bom? E não a do texto crítico. Nesse caso, nós temos a melhor tradução no Brasil, Almeida Corrigida Fiel. De preferência a RCM, que tem esses recursos que eu mostrei para vocês, beleza? A última parte de Bíblias que eu quero mostrar são as Bíblias de estudo. Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem um desenho do meu filho aqui, ó. Isso me incomodou. Me incomodou bastante. Tirei aqui. É porque eu levei ela na igreja. Bíblias de estudo é complicado. E eu preciso analisar elas com um olhar um pouco mais sério. E eu gosto de várias Bíblias de estudo. Eu tenho muitas Bíblias de estudo. E talvez eu não quisesse que apenas essas fossem as melhores que eu vou botar aqui. Mas de fato, depois de analisar as Bíblias, realmente eu tive que escolher duas Bíblias como as melhores, né? Eu fico feliz por ter elas como melhores, e eu vou mostrar para vocês. Pode não agradar muita gente, né? Mas a gente tem que falar sobre teologia bíblica. E isso aqui importa numa Bíblia de estudo.
quão fiel as escrituras elas são. Então nós temos aqui duas Bíblias de estudo. Entre as duas, na opinião do canal, de todos os estudos que eu fiz, são as melhores Bíblias de estudo no Brasil, até hoje, tá bom? Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, Bíblia de Estudo de Genebra, essa é a segunda edição. Para você entender o que elas têm de bom, eu vou indicar que você veja no nosso canal os reviews de cada uma. Então veja que você vai entender, eu vou ler os comentários, você vai perceber por que elas são boas. A diferença é que essa Bíblia aqui é uma edição da Almeida Revista Atualizada, tradução. E essa aqui, obviamente, é a Nova Almeida Atualizada. Isso faz com que essa linguagem seja melhor, porque essa aqui é um pouco antiga. Porém, em relação aos comentários, as duas ficam assim, quase imbatíveis, quase empatadas, exceto pela Genebra, que tem mais profundidade no comentário. Só que a Nova Almeida Atualizada tem mais conteúdo extra, então ela não pode ficar fora. Essa é uma Bíblia que te auxilia a estudar teologia, só ela. Você comprar ela sozinho, você já vai estudar teologia. Olha a diferença da grossura. Isso aqui é a letra grande e conteúdo, tá, irmãos? Já a Genebra, a letra menorzinha. Mas a Genebra é uma ótima Bíblia. Então, nesse caso, as duas melhores Bíblias de estudo em 2020, na opinião do canal Palavras em Chamas, na minha opinião, é a Nova Almeida Atualizada e a Bíblia de Estudo de Genebra. Beleza? Não são novas, essa aqui não é nova. Essa aqui é de 2019, né? Acho que foi lançada no final de 2018, se não me engano. É uma ótima Bíblia também. Final do ano de 2018, e essa aqui já tem muitos anos que existe a Bíblia de Genebra, né? Então, essa tradução é 2004, 2018, mas ela já é bem mais antiga, beleza? Então, acho que deu para entender a diferença entre as Bíblias e as Bíblias de estudo. Para conhecer melhor sobre essas duas, vocês têm vários vídeos no canal, então vai ser fácil de entender. E espero que tenha sanado algumas dúvidas em relação às Bíblias e às traduções. A diferença entre texto crítico, recebido, a diferença na teologia bíblica de cada tradução, se isso importa ou não, é óbvio que importa. E agora eu quero ver os comentários de vocês. Existe alguma tradução que seja tão boa quanto essas que eu coloquei aqui? Vou esperar aqui para a gente ler junto, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.